Olá, sejam muito bem-vindos à websérie O Novo Normal. Meu nome é Thiago Aires e é com muito prazer que eu vou conduzi-los através dessa jornada excitante de 4 episódios com conteúdo atualizado e análises provocativas sobre um mundo em mudança. Eu gostaria de, antes de começar, dar um pouco de contexto de quem sou eu e o que estamos fazendo aqui, principalmente por que falar sobre o novo normal. Muita gente tem me perguntado o que é essa websérie. Bom, ela é uma das iniciativas do Grow, né? O Grow que começou no ano passado como um podcast de negócios, de estratégia, de gestão e de inovação e que ganhou asas e aumentou e virou o Grow Club. E essa websérie é um projeto especial produzido por mim e pela minha equipe para tentar dar um senso de entendimento das mudanças aceleradas que o mundo está passando, tá? Então, está conectado com tudo que eu já vinha trabalhando em gestão, inovação e estudo do comportamento humano, pelo menos nos últimos 5 a 10 anos. Quem me segue e acompanha meu trabalho sabe que eu já vinha avisando grande parte das mudanças que já estavam acontecendo no mundo. Então, como futurista, como agilista, como gestor, como líder, como influenciador e como questionador, eu tinha que fazer o meu papel. E quando o mundo virou de cabeça para baixo, no início de 2020, eu sabia que em algum momento a gente ia precisar dar um zoom out e se desligar dos impactos que estavam acontecendo no momento e tentar ter uma noção de visão geral do que está acontecendo. O que eu fui atrás? De dados e de informação. Então consumi as melhores fontes de tudo que é tipo de dado e informação confiável, cruzei, analisei, compilei, já vou mencionar para vocês as fontes das quais eu bebi. Acho que grande parte dessa análise aqui se deve à qualidade da informação, então tenho que ser grato e fazer referência a todas as fontes de informação das quais eu bebi. Entrei em painéis de discussão, análise, assisti documentários, conversei com gestores, investidores, li cartas a investidores, analisei gráficos, cruzei informações. Aonde que eu cheguei? Em algumas inconclusões. Então, essa miríade aí de mais de 100 peças pesquisadas em 5 idiomas diferentes, né, nos trouxeram a proposta de valor dessa websérie. O que eu ofereço para vocês? 24 inconclusões, né? Então, eu achei muito arrogante chamar de conclusões, sabendo que as mudanças que a gente vai discutir aqui hoje não terminaram, a gente não alcançou nenhum tipo de estabilidade, o mundo ainda está em revolução e deve continuar assim de maneira indefinida. Então, não me arrisco a trazer conclusões definitivas, nada aqui está concluído, está encerrado, tudo isso é uma análise em andamento. Então, é importante fazer algumas ressalvas, tá? O que a gente vai falar aqui não é futurologia, não é uma tentativa de desenhar o mundo do amanhã, né? ou de imaginar o mundo do amanhã. Todas as vezes que a humanidade tentou olhar para o futuro ou predizer o futuro, nós falhamos miseravelmente, né? Então acho que a gente tem que assumir que somos todos ignorantes, principalmente quando se trata do futuro, né? Então, assim, ninguém sabe o amanhã. Quem disser que sabe exatamente quais serão os resultados combinatórios dessas avalanches disruptivas que a gente está sofrendo, ou está errado ou está mentindo. Então eu não tenho pretensão para futurologista, como comentei, eu sou ignorante demais para isso, não trago previsões românticas e açucaradas, né? Mas tampouco eu sou distópico e pessimista e pregador do apocalipse, né? Também acho que vale fazer uma ressalva sobre o nome, né? A gente tem visto aí algumas críticas sobre o termo novo normal. Sinceramente, eu acho que há poucas expressões que tentam explicar um pouco do que a gente está vivendo agora e, sinceramente, a discussão sobre terminologia ela é inócua, né? Se tem alguém nesse momento discutindo rótulos, é porque não entendeu a profundidade da discussão. Então, gostemos ou não, o novo normal está aí, né? Existe um novo mundo, a gente está se habituando a ele e o normal se reconfigurou. Então aqui vocês não vão ver posições extremas, nem pessimistas, nem otimistas. Recomendo que
ativem os seus filtros, né? Desconfiem de tudo que escutem, inclusive disso aqui, né? O meu papel não é nem trazer, gerar informação, então eu sempre vou fazer referência de onde que eu tirei aquela informação. O meu papel é cruzar, é dar sentido a ela, dar contexto a ela, dar algum tipo de análise, oferecer meus 20 centavos, né? Minhas reais opiniões, compilar, apontar, levantar, criticar, né? Importante dizer que esse documentário não fala sobre a crise sanitária, né? Que foi o estopim de grande parte das mudanças que a gente está vendo aqui nesse momento. Então não vamos discutir epidemiologia, não vamos discutir cloroquina, não vamos discutir política, a gente vai discutir os impactos que as sucessivas crises e mudanças advindas dos movimentos disruptivos dos últimos 5 anos estão causando no mundo. Tá? É importante dizer que esses pontos que a série não eles importam pouco, tá? Nesse momento, porque se a gente está analisando o impacto no mundo, importa pouco a fonte, se essa crise foi originada por um distúrbio social, por um vírus zoonótico ou por algum outro tipo de estopim. A gente está analisando menos a causa e mais o impacto, tá? Importante dizer que essa série faz muito sentido quando vista por completo. Então nós vamos ter 4 episódios. Então eu convido você que está aí me assistindo a se preparar, porque durante uma semana inteira a gente vai soltar esses 4 episódios e tem um bônus no final, né, de como se preparar. A gente vai falar de algumas habilidades que todas essas mudanças passam a requerer, tá? Uma pequena nota pessoal, quem já acompanha meu trabalho sabe que esse tipo de conteúdo que eu trabalho, estudo, compilo e faço esse trabalho de apresentação, normalmente seria pago e seria caro, mas eu considero que a gente está vivendo uma nova era e que cada um está colaborando da maneira que pode. Essa aqui é a minha maneira de ajudar as pessoas às quais eu vou conseguir impactar com esse conteúdo, elas a se adaptarem, elas a se ajustarem, elas a evoluírem para essa nova configuração de mundo. Então isso aqui é um documentário que eu estou abrindo gratuitamente para todo mundo que se inscreveu, sem a menor pretensão de algum tipo de retorno, porque eu acredito que isso aqui é só o começo, né? A ideia é fazer algo muito maior que isso e depois até ajudar as pessoas a desenvolverem essas competências. Por isso, é por esses retornos que a gente se aprofunda, que a gente analisa, que a gente cruza, que a gente busca referência, né? Que a gente busca histórico e precedentes quando existem, que a gente olha ao redor para entender o hoje, né? E se arrisca a perguntar, que cara tem o novo normal? Então eu convido vocês a servirem um copo, relaxarem e aproveitarem a viagem, porque o destino a gente vai conhecer só no caminho, tá joia? Queria fazer aqui uma menção breve às fontes que eu tive o prazer de pesquisar para compilar isso aqui. Então acho que como todo comunicador, como todo analista, como todo questionador, eu tenho que me apoiar em informação de qualidade, subo no ombro de outros gigantes que coletaram a informação e apresentaram para o mundo. Então, algumas das fontes utilizadas aqui nesse documentário: Fórum Econômico Mundial, World Economic Forum, principalmente as conclusões de Davos no início de 2020, Forbes, 2 relatórios da Google, muita coisa da McKinsey, consultoria, The Economist, tem muito conteúdo de qualidade sobre esses impactos no mundo. Brasil at Silicon Valley, uma iniciativa de alguns brasileiros que moram no Vale do Silício e conduzem um evento com muito conteúdo sobre futuro. Plataforma AA Inovação, queria fazer menção aí ao pessoal que tem conteúdo de muita qualidade. Movimento Governança para a Nova Economia, GoNew. Exame, Veja, Bloomberg, CNBC, Época Negócios, É o País, o evento da Semana da Humanidade Aumentada, que eu participei com muito orgulho, tinha muito conteúdo de qualidade. O pessoal do REC pelo Futuro, que foi evento coordenado pela Superintendência de Inovação do Governo do Estado do Paraná, Boston Consulting Group, OECD, Deloitte, também tem alguns relatórios muito interessantes. Que mais? O Project Management Institute, tem algumas pesquisas que a gente utilizou também. Queria agradecer às redes de investimento Anjo do Brasil, a Curitiba Angels, a GV Angels, a Poly Angels e a Anjos do Brasil, porque algumas das pesquisas que a gente vai mostrar
nos episódios mais para frente vieram deles, pessoal do Sebrae, da Startse, e agora descendo mais para contribuições pessoais, né, conteúdos de pessoas que eu também consumi e que direto ou indiretamente ajudaram a enriquecer esse material, Steve Blank, Karnal, Delfim Neto, Netflix, com o documentário sobre a Covid, Warren Buffett, né, investidor e referência, Fernando de Chiara, professor de neurovendas, Alan Costa, o Dan Leadership, Daniel Lima, a Vivian Rodrigues do canal Papo de Valor, muito com conteúdo de investimento e comportamento dos juros, Daniel Scott, sempre com conteúdo bom e provocativo, Paulo Tomazinho, na parte que a gente vai falar de educação, Simon Sinek, na parte de novas lideranças para um novo mundo, empresários brasileiros, Thales Gomes, Rony Meisler da Reserva, Ryan Santos, Mackenzie, André Diamant, enfim, essa lista seria muito mais longa, mas esses são pelo menos assim, algumas das fontes que me fizeram sentido, então um super salve para esse pessoal, continuem inspirando com conteúdo de qualidade e se tem uma maneira que eu posso honrar o conteúdo de vocês é trazendo ele aqui para essa websérie, compilando e dando sentido e dando contexto a eles. Então, obrigado pessoal, vocês também têm uma mão aqui nesse documentário. E, sem mais delongas, eu queria apresentar para vocês então quais vão ser os nossos 4 episódios, os nossos 4 vieses, né, que a gente vai olhar para esse novo mundo. Então a gente tem o episódio número 1, onde a gente faz uma pequena introdução, vai falar sobre pessoas e clientes, depois economia e mercado, depois vamos falar de empresas e negócios, e depois de trabalho, carreira e educação. Então, são 4 olhares, são 4 lentes com as quais a gente vai olhar para esse mundo e tentar identificar quais são as mudanças que estão em andamento e como elas nos impactam. Tá joia? Então vem comigo que é só o começo. Então, deixa eu primeiro me apresentar para vocês. Meu nome é Thiago Aires, com muito prazer que eu estou à frente do projeto do Grow, especificamente dessa iniciativa especial que é a websérie Novo Normal. O meu histórico e a minha experiência profissional estão intimamente ligados a tudo que a gente vai conversar aqui, tá? Principalmente ao que tange gestão, negócios e inovação. Eu tenho uma carreira multi-chapéu, multi-trilha, tenho algumas atuações diferentes, atuo como consultor nas áreas de estratégia, governança, gestão e inovação, atuo um pé muito forte na educação também, então sou professor de uma série de escolas de negócio no Brasil e fora, programas de pós-graduação, MBAs, mestrado, treinamentos em company também, já coordenador de MBA, tenho um papel de investidor anjo, então participo de algumas redes de investimento, tenho quase 30 startups investidas aí entre Brasil e Europa e quando me sobra algum tempo faço mentorias para alguns empresários, sou conselheiro em dois conselhos de empresas e gosto de compartilhar como palestrante um pouco do meu conhecimento e um pouquinho do que a vida me ensinou nessa jornada deliciosa aí de governança, gestão, inovação e liderança. Tenho aí formação bastante ampla, venho da área de tecnologia, depois fiz uma carreira na área de negócios e estratégia e vivo de ajudar corporações, organizações de diferentes portes, segmentos, privado, público, de grandes corporações até startups nos seus desafios estratégicos. Tenho passagem profissional aí por mais de 20 países e estou aqui compartilhando um pouco das minhas visões sobre o que vem acontecendo no mundo, tá? Então, como eu falei, o foco é muito menos a Covid, a crise sanitária e o que aconteceu depois disso, mas principalmente as mudanças que já vinham acontecendo antes disso e que foram aceleradas pelos últimos acontecimentos dos últimos meses. Tá joia? Então, como eu mencionei para vocês, a gente vai trazer uma série de 24 inconclusões e para cada inconclusão dessa eu vou explicar um pouquinho, vou trazer alguns recortes de notícias dessas fontes que eu comentei para vocês e tentar dar um pouco de sentido nesse mundo louco que a gente está vivendo. Tá joia? Então, a nossa programação é essa aqui. Hoje a gente vai falar uma pequena introdução falando sobre crises, né, botando alguns pingos nos is
sobre crise. Para vários de vocês pode ser a primeira crise que estamos atravessando, ou pelo menos que atravessamos na fase adulta. Então faz sentido a gente colocar em perspectiva, né, o movimento de crise frente a outros movimentos da história. Depois entramos já, né, no primeiro tópico, que é pessoas e clientes. No segundo episódio vamos falar de economia e mercado. No terceiro episódio, de empresas e negócios. E no quarto e último episódio, temos um papo delicioso sobre trabalho, carreira e educação. E é no final do quarto episódio que eu trago um bônus para vocês com base em todas essas mudanças, como se adaptar. Quais são as novas habilidades do futuro e como desenvolvê-las, né? Então vamos falar um pouquinho de competência e do nosso papel, né, nesse novo normal. Qual que é o nosso lugar na nova fila do pão, tá joia? Então, sem mais delongas, vamos entrar aí no episódio 1. Falar um pouquinho sobre crises. Amigos, a vida em sociedade e a economia são fenômenos pulsantes, né? Eles não são fenômenos estáveis. A gente sempre tem diversas forças de mudança tentando impactar, tentando influenciar o status quo. Então, mesmo quando a gente considera que está em tempos de estabilidade, sempre existem no mundo, em paralelo, diversas forças de distúrbio, de instabilidade, sejam elas sanitárias, sejam elas de saúde, sejam elas de desestabilização de governo, sejam elas movimentos sociais, sejam elas movimentos de comportamento, sejam elas novos comportamentos de novas gerações. Então, a estabilidade ela é uma grande falácia que a gente aprendeu a acreditar. Então, a crise ela não chega a ser tão exceção quanto muitos imaginam. Se você parar para pensar na economia como um fenômeno que incha e desincha, assim como um coração, né, tem um movimento sistólico e diastólico, está sempre crescendo e diminuindo, você vai ver que, num olhar de longo prazo, as economias tendem a crescer e baixar, claro que dependendo da maturidade da economia de cada país, isso pode acontecer com mais frequência, como é o caso do nosso país, né, do Brasil. O Brasil tem, né, os nossos gráficos de comportamento econômico são cheios de picos e vales, né, enquanto outras economias mais maduras tendem a ter um pouco mais de estabilidade. Mas a grande verdade é que num sistema sistólico e diastólico que incha e desincha, vocês vão chegar à conclusão óbvia comigo, que para voltar a inflar, em algum momento a gente tem que ter movimentos de correção. E o mundo tem sido muito eficiente em mandar de tempos em tempos para a gente eventos que perturbem esse status quo, essa ordem estabelecida das coisas. Então, eu queria começar o papo falando sobre crises, começando por dizer que se por um lado nada é tão velho, então realmente tem muita coisa nova nessa crise, ela é diferente em vários aspectos, a gente vai discutir sobre isso. Por outro lado, nada é tão novo, né? A gente tem algumas coisas aí de movimentos de crise que já aconteceram em outros momentos, de repente até em crises que você lembra, né? Vocês vão lembrar aí das crises de 2008, das crises de 2001, da crise do petróleo, da crise de 29. Então, se você for andando para trás, você vai ver que por diversos motivos diferentes na história, a gente teve o nosso status quo, a nossa ordem estabelecida afetada por alguma coisa. Ai, Aires, mas é a primeira vez que acontece uma crise dessa magnitude de origem, uma crise de saúde. Não, se você parar para pensar, nos últimos anos a gente já teve surtos viróticos, a gente teve ebola, H1N1, SARS, que de repente não tiveram tanto impacto na sua vida, mas que chegaram a perturbar o mundo e chegaram a nos assustar. E se você quer saber a verdade, essa também não é a última crise. Só de vírus zoonóticos, que são esses vírus que saltam de animais para humanos, estima-se que tem mais 1 milhão ainda da gente por descobrir, inclusive variações do próprio coronavírus. Coronavírus não é um vírus, é um tipo de vírus, né, que é chamado assim pela a presença de pequenos braços na parede externa do vírus, com o qual ele se conecta com as células do nosso corpo. E aí, por ter essas pequenas garras, tem o formato de coroa, daí corona. Então tem vários coronavírus, inclusive alguns deles já são conhecidos pela humanidade e causam outros tipos, né, de males, inclusive respiratórios também, tá? Então, queria colocar
pingos nos is de que essa não é a primeira e não é a última crise, possivelmente não é a mais séria. Agora, cada crise deve ser analisada, comparar crises não faz muito sentido, tá? Então comparar número de mortos, comparar velocidade é um pouco esquisito, um pouco injusto, porque cada crise deve ser analisada à luz do momento onde ela aconteceu, porque cada crise aconteceu em uma sociedade diferente, com hábitos diferentes, com conexões diferentes, e isso modifica a maneira como essa crise se instaura e se espalha, né? Então, eu gostaria só de tirar um pouco a camada de desespero, né, de que estamos vivendo a crise que vai acabar com o mundo. Não acredito nisso, tá? Sinceramente, acredito que toda crise tem 3 certezas, né? A primeira, ela tem um prazo. Então, crise, por definição, é um momento de exceção e a gente volta para um momento de não exceção. E eu já vou explicar um pouquinho o que eu considero esse movimento de não exceção e que, na verdade, ele é muito mais um segundo cenário do que um retorno, tá? Então, toda crise, a primeira certeza que ela traz é que ela tem um prazo para acabar. Segunda coisa que ela traz é que ela tem uma solução. Normalmente não é simples, ela é uma solução complexa que envolve um monte de atores diferentes, mas tem solução. E terceiro, ela tem uma lição, um conjunto de lições. E vamos combinar, para quem está assistindo aí, você já consegue imaginar algumas lições que essa crise está trazendo para a humanidade. A gente vai passar algumas delas aqui, tá? Então, algumas coisas que a gente já viu no passado passam a fazer sentido, né? Então, esses dias um amigo me perguntou, será que a gente está preso numa distopia eterna? Não sei se todo mundo conhece o conceito de distopia, mas é o antônimo de utopia, né? Utopia seria um mundo ideal, um mundo imaginado, um mundo feliz, um mundo perfeito. A distopia é o contrário, é uma visão muito pessimista, negativista de mundo. E algumas obras de ficção exploraram os conceitos de distopia e alguns de vocês devem ter recebido esses memes maravilhosos que passaram aí na crise sobre essa aqui, né? Qual que é a nossa geolocalização em cima de 4 obras literárias que exploram a distopia, exploram cenários visões muito pessimistas e muito ácidas do mundo, né? O 1984, o Fahrenheit 451, o Conto de Aia e o Admirável Mundo Novo. Então, essas obras, para quem teve a chance de conhecer, acho que entende a referência, se ainda não teve, recomendo, porque elas dão uma visão ácida, mas em parte até verdadeira, em até certo grau, do mundo onde estamos vivendo, né? Orwell, por exemplo, na sua pira, lá na década de 80, apontou várias das coisas que estão acontecendo hoje, né, no mundo. Então, vale tentar colocar esse momento sob perspectiva, né? A segunda grande conclusão é que, para que se formem cisnes negros, eu já vou explicar um pouquinho o conceito de cisne negro, são necessárias tempestades perfeitas. E deixa eu explicar isso. A segunda conclusão que eu cheguei consumindo todo esse material é que o momento que a gente está vivendo é uma confluência de fatores. Não é só o vírus, não é só o fato de alguém ter tomado uma sopa de morcego lá em algum remoto canto de uma aldeia chinesa, que sozinho tem o poder de impactar a ordem mundial. Mas isso somado a uma economia interconectada, a um mundo hiperglobalizado, a uma cadeia de logística muito conectada entre países, a uma economia muito globalizada, tende a causar impactos maiores. E todas essas variáveis alinhadas é o que a gente chama de tempestade perfeita. Quem me acompanha no Instagram deve ter visto um vídeo que eu soltei, acho que em dezembro, eu estava em Tel Aviv, em Israel, e, enfim, passeando na praia, compartilhei uma visão que eu aprendi com um diretor de empresa muito cedo, eu era muito mais jovem, e ele falava que avião grande não cai por um motivo só. E ele explica que avião são sistemas complexos, tem muito sistema de contingência e proteção da proteção, e plano B, C e D, e que para derrubar um transatlântico tem que ser uma conjunção de fatores muito específica para conseguir derrubar um avião. Bom, para fazer uma crise dessa magnitude, e na verdade crises, né, no plural, que se seguiram, a gente tem um alinhamento de fatores muito específico. Então eu não queria que a gente reduzisse a leitura desse momento agora somente ao aspecto sanitário. Ele foi um copinho de gasolina em cima de uma equação
que já tinha tudo para dar errado em certo aspecto, tá? Então, cisnes negros são a descrição de eventos de difícil previsibilidade, de grande impacto e fora das expectativas regulares das pessoas. E a terceira característica é que ele só pode ser explicado após o fato em si. É muito difícil explicar o que a gente está vivendo hoje somente com simulações. Eu dou um exemplo para vocês. A pandemia que originou várias dessas crises que a gente está vivendo, ela é perfeitamente previsível. Já tinha acontecido antes e vai acontecer novamente. Inclusive, se você assistir o documentário, eu recomendo que vocês assistam o documentário do Netflix sobre o coronavírus, que entrevista o Bill Gates, que entrevista diversas autoridades de saúde, militares, de pesquisa. Assim, as probabilidades eram altíssimas que num período muito pequeno de tempo o mundo ia viver uma pandemia assim. Então, mas sozinho, o fato de ter uma contaminação viral sozinho não explica tudo o que está acontecendo, mas o alinhamento de vários fatores diferentes, sim. Então, o que a gente está vendo agora é uma tempestade perfeita e ela causou esse cisne negro, esse evento inesperado, imprevisível, de amplo impacto e longa duração e que só pode ser explicado depois do fato. Os cisnes negros, esse é um conceito do Nassim Taleb, que é um estatístico e investidor libanês, hoje radicado nos Estados Unidos. Quem conhece meu trabalho sabe do meu apreço, né? Eu estive lá, fui em Beirute, conheci mais do trabalho do Nassim Taleb, e ele tem várias outras obras de referência. Outra delas é o Antifrágil, né? As coisas se beneficiam com o caos. Quem conhece o meu projeto do Antifrágeis sabe disso, mas pegando esse conceito específico do cisne negro, eles são eventos que podem ter diferentes formas, tá? Desde ataques terroristas até tecnologias disruptivas ou catástrofes naturais. E agora a gente está começando a discutir também uma variação disso. Então, esse relatório do Banco da França fala dos cisnes verdes, que é uma deturpação, uma nova conotação, né, uma releitura dos cisnes negros, mas com um impacto na sustentabilidade mundial e no meio ambiente. Então, a gente, segundo, né, os bancos centrais, esses aspectos de impacto na sustentabilidade do mundo fazem desse evento algo diferente de somente o cisne negro. Porque a gente está afetando a maneira como as economias se encaixam e sobrevivem. A economia é um ecossistema vivo, né? E esses eventos têm o poder de perturbar a longo prazo essa prosperidade. Então, recomendo a leitura, né, desse relatório do Cisne Verde e queria dar um pouco essa visão para vocês. Em conclusão, número 3, essa crise, apesar de ser mais uma, ela é sim diferente em formato, em contexto e em profundidade. Nessa crise não tem voltar ao normal. Voltar ao normal não é uma opção. Eu tenho visto, recebido, né, perguntas das pessoas, tipo, Aires, quando que você acha que o Brasil vai voltar ao normal, que o mundo vai voltar ao normal? Bom, se você considera normal o cenário que vivíamos antes, tal qual a gente vivia, nunca mais. Esqueça. Várias coisas foram mudadas de maneira irreversível. Tem coisas, comportamentos, tendências que uma vez que você viu, é impossível desver, né? É claro que a gente não vai viver em crise para sempre. Como eu falei, a crise por definição é um estado de exceção, então ela vai passar. Mas quando que ela passa? Quando os fatores que a originaram desaparecem? Não, quando a gente se acostuma com eles. E daí vem um pouco da explicação do que é o novo normal. Se você parar para pensar, nós estamos em junho de 2020 e nós estamos considerando normal sair de máscara na rua, né, evitar aglomeração, passar álcool gel nas mãos e uma série de outras medidas de contorno. Esse é um normal que deve se manter. A gente aprendeu a aprender via internet, a gente aprendeu outros tipos de entretenimento. Então, se por um lado tem coisas que sim vão voltar parecidas como era antes, mas a configuração final do mundo já mudou. Tem um monte de coisa que se transformou, tá? Então, não existe voltar ao normal. Eu percebo que existe uma expectativa das pessoas
de que em algum momento algum governante vai dar um tiro pro alto, falar, galera, vencemos o vírus, e vai todo mundo correndo para a rua se abraçar e se beijar. Infelizmente não vai ser assim, porque apesar da entrada dessa crise ser muito abrupta e momentânea, vocês devem ter visto que em questão de poucas semanas o mundo mergulhou nesse momento, a saída dela é muito mais cauda longa, é muito mais demorada. Aires, mas e quando acharem a vacina? Eu não tenho dúvida que estamos muito próximos. Aliás, quem acompanha o podcast do Grow, né, toda semana lá no Instagram, no YouTube, no SoundCloud, lembra que alguns episódios atrás eu falei de todas as iniciativas no mundo que já estavam testando ou estavam próximas. E uma delas, que é da Universidade de Oxford, já está inclusive em produção e já chegaram lotes no Brasil para fazer teste. Eu não tenho dúvida que em breve a gente vai achar. Mas achar a vacina é só um pequeno passo para essa nova normalidade. Porque depois de achar a vacina, ainda tem os desafios de produção em escala, os desafios logísticos de distribuição, o desafio de imunizar toda a sociedade. E mesmo depois que isso tudo aconteça, alguns dos hábitos que a gente adquiriu durante esse momento não vão ser desfeitos. Percebe? Então, por isso o meu ponto de que não tem voltar ao normal. E eu acho que isso é bom, porque ao mesmo tempo que tem vários aspectos tristes dessa crise, aliás, que fique registrado, né, o meu respeito e as minhas condolências a todo mundo que está passando um momento triste, né, seja perdendo parentes, perdendo gente que a gente ama, ou com dificuldades de pagar as contas da casa, de se alimentar. Eu vou falar daqui a pouco sobre o lado triste dessa crise, mas eu também sou obrigado, é a minha responsabilidade de olhar o lado da oportunidade e como que a gente pode usar esse fenômeno ruim, esse infortúnio, para sair um mundo melhor. Então, ao longo desses 4 episódios, a gente vai comentar, por exemplo, questionamentos do sistema capitalista, né? Do que a gente consegue, aproveitando essa pausa que o mundo deu, rediscutir sobre justiça, sobre trabalho, sobre saúde, sobre educação, né? Então, eu só queria dar uma visão de que a gente está longe. Primeiro, estamos longe do entendimento ainda desse fenômeno, tá? Webséries como essa, relatórios, análises, são sempre visões pontuais e enviesadas da realidade. Nenhum de nós consegue entender ainda o fenômeno completo. A gente está vivendo um futuro que é não binário, ou seja, não tem só 2 cenários possíveis, o normal e o não normal. O futuro vai ser construído com essa série de mudanças, como é que eu vou dizer, combinatórias, né, entre si, e isso aqui é uma perspectiva evolutiva, ou seja, isso aqui é só uma foto do momento e vai mudar bastante, tá? Tem um grau de ramificações aí que torna qualquer visão de futuro imprevisível, tá? Um dos piores vilões que nos impactam é o underreporting, né? A falta de informação. E a gente vai discutir isso aqui daqui a pouco. A quarta, em conclusão, que eu queria trazer para fechar a nossa introdução é: crise não se vence, crise se atravessa, e que esse novo normal já tem cara. Então, a expectativa de vencer o vírus não vai trazer nenhum tipo de normalidade, porque, como eu falei, o vírus foi só um estopim para muita coisa que já vinha acontecendo e que agora estourou, né? Quem já foi em alguma palestra minha nos últimos 5 anos já deve ter ouvido falar do mundo VUCA, das disrupções, da tecnologia, da aceleração, do mundo hiperconectado, das mudanças de comportamento das gerações, da nova maneira de empreender e fazer negócios, da nova economia. Então, essas todas eram mudanças que já vinham acontecendo antes, mas o mundo talvez não estava dando tanta bola assim. Agora elas ficaram mais claras, mais evidentes, algumas foram aceleradas, né? Então, não existe sair da crise, né? Só existe um mundo antes do corona e depois do corona. Ele é um acelerador / destruidor de futuros, então, dependendo da tendência, ele acelerou, outras coisas ele destruiu. A vacina sozinha não é a solução, né? Tem vários desafios aí, mas fato é que parte do mundo já está atravessando, já está saindo do outro lado. E parte do meu desafio nessa websérie foi dar uma olhada para isso. Que cara tem esse novo normal? Que cara tem a vida, né? Depois que a gente se acostumou um pouco com essa nova situação, né? E é um pouco sobre isso que a gente veio discutir hoje. Tá joia?
Pela primeira vez na história, a gente está vivendo uma crise com tanta cobertura tecnológica, né? A gente nunca teve um avanço tecnológico e das telecomunicações tal no mundo a ponto da gente poder acompanhar quase que em tempo real o avanço, né, da crise sanitária e das crises econômicas e sociais que advieram depois dela. Esse aqui é um relatório da McKinsey. Na verdade, esse aqui é um site da McKinsey que atualiza em tempo real grande parte dos números relacionados à Covid no mundo. Então, se apoia em várias bases de dados governamentais, que nem sempre são 100% confiáveis, a gente já vai falar de underreporting daqui a pouco, tá? Mas é o mais próximo que a gente consegue ter de uma informação confiável e em tempo real. Então, eu destaco isso porque, como eu falei, cada crise acontece num contexto, e o contexto que a gente está vivendo agora é de um mundo hiperconectado e com informação em tempo real. Então, é fascinante saber que a gente consegue acompanhar, e informação tem sido uma grande arma na luta contra essa crise, né? Agora, uma das coisas que a gente percebeu com informação é que a contagem de casos oficiais, isso em vários países, tá, gente? Não estou falando só do Brasil, não. Ela captura, e isso é uma conclusão de vários estudiosos, desde estatísticos até epidemiologistas, as contas oficiais capturam uma fração muito pequena dos totais, né? Seja pela dificuldade de testar todo mundo, que é uma dificuldade de vários países, seja pela dificuldade dos governos de manipular e manipular no sentido de tratar a informação, processar as informações. Ou seja, você pega um país como o Brasil, como os Estados Unidos, como Rússia, né, centenas de milhões de habitantes, diferentes realidades regionais, dificuldade de compilar e receber informação e conectar as pontas de postos de saúde dos rincões dos desertos brasileiros até as florestas geladas do Canadá. Como é que a gente faz para as informações que estão sendo geradas nesses lugares chegarem numa base centralizada? Isso é muito difícil. Então, esse é um desafio muito grande dos dados e, segundo alguns testes, estima-se que esse quadradinho, eu imagino que vocês não estejam podendo ler, e tudo bem, porque o objetivo aqui não é a gente ler esse material, não. Se você gostou, eu dou a fonte justamente para que você possa aí depois pesquisar mais a fundo. Mas nesse quadradinho azul escuro seriam as contagens oficiais. E no quadrado maior azul claro, dependendo da cidade, né? Aqui a gente tem Nova York, a gente tem Los Angeles, a gente tem algumas cidades diferentes, o quadrado maior seria a extrapolação de dados, uma estimativa de casos reais. Então perceba a diferença entre contagem oficial e o provável de casos reais. É assustador saber que mesmo no mundo hiperconectado e dominado por tecnologia, a gente ainda tem dificuldades básicas de testagem e de informação, né? E aí se você coloca isso com base em dados, esse aqui é uma foto do início de maio, então tem aproximadamente umas 4 semanas, você percebe que Espanha, Nova York, França e Itália, você tem um percentual muito grande de casos que não entram na contagem oficial, tá? E de novo, não estamos entrando em má fé de governo, não estamos entrando em nada, é só na dificuldade de testar, validar a informação e conseguir processá-la até ela ter alguma resposta útil, né? E aí, a partir desses dados, a gente já conseguia, há um mês atrás, olhar quais países no mundo estavam conseguindo responder melhor ou pior à crise. Eu vou passar longe de qualquer discussão político-partidária, tá? Existem diversos outros fatores pelos quais um país pode conseguir responder melhor ou pior a uma crise sanitária. Densidade populacional, né, nível socioeconômico da população, nível de educação da população e várias outras coisas. Mas já há 4, 5 semanas atrás já se destacavam Rússia e Brasil, né, pela angulação da sua curva, Peru, Índia, Arábia Saudita, México, Paquistão e Chile, né? Esses últimos 4 aqui já com uma curva um pouco mais branda. Mas você percebe como que informação e dados são armas super importantes no combate a qualquer crise, a qualquer cisne negro que esteja aí desrompendo o nosso status quo, tá? Então essa introdução, pessoal, foi só para dar uma visão geral sobre crises, sobre essa crise que a gente está vivendo agora, né? Como que a gente saiu do mundo VUCA e passou para o mundo DUCA, né? Do cacete, tudo que a gente está vivendo.
Agora, de fato, a gente está vendo disrupção de verdade. Até então, a gente vivia disrupção setorial, né? Então, agora, de fato, a gente está vendo um mundo bastante perturbado, com pouca estabilidade, mas também botei alguns pontos nos is que pandemias fazem parte da história, são previsíveis, né? Recomendo que vocês vejam lá o documentário da Netflix, né, que faz análise da pandemia, explica o corona e explica o alinhamento de variáveis que foi meio único desse momento, mas que vai acontecer de novo, né? Essa é uma crise tão esquisita que no meio dela a gente teve OVNIs avistados, teve abelhas assassinas, teve secas e incêndios e nada disso foi o suficiente para, né, capturar nossa atenção, porque a gente realmente voltou para a base da pirâmide. Eu vou falar disso daqui a pouco, né, da pirâmide de Maslow, e espero que nessa introdução tenha colocado aí alguns pingos nos is. Então ficam aí as nossas 4 primeiras inconclusões e vamos partir agora para o episódio 1, falando de pessoas e clientes. Então essa primeira visão, esse primeiro viés, tenta olhar para o mundo sobre o aspecto de o que está mudando no comportamento das pessoas, na maneira como a gente se relaciona, na maneira com que a gente aprende, que a gente consome. Então, o olhar de pessoas e clientes é tentar entender o que essa avalanche de crise está causando no comportamento humano, tá? Então, eu trago aqui em conclusão número 5, né? Elas são sequenciais, da 1 até a 24. Esse novo mundo é um mundo moldado por novos hábitos e por novos clientes, né? Então, ao transformar a maneira como a sociedade vive, eu acabo transformando também como que a gente interage, né, do ponto de vista de troca de produtos e serviços e valor, né? Então, algumas dessas mudanças de comportamento é que formam aquele novo normal irreversível que eu comentei, porque comportamento dificilmente ele vai ser mudado temporariamente, depois ele vai voltar, né? Então, o que a gente está vendo, gente? Algumas coisas que eram tendências viraram commodity. Você pega, por exemplo, home office, né? Home office era uma tendência de algumas empresas de tecnologia, né? Não é novidade, né? Eu já trabalhei tanto em home office quanto em equipes globais há mais de 10 anos atrás. Um monte de empresas, inclusive no Brasil, já trabalhavam assim, mas virou commodity, virou o novo normal, né? Ensino à distância também era uma tendência, várias instituições de ensino se adaptando, né, a isso, mas agora virou o padrão, virou o novo normal, né? Uma maior cobrança pela responsabilidade de governos e empresas era a tendência, agora virou o novo normal. Consumo eletrônico era uma tendência, né, muito pequena, inclusive, vamos falar de e-commerce, mas virou o novo normal. Então, percebe que coisas que eram tendências e que viriam a crescer foram absolutamente aceleradas, né? Vamos pensar em outra mudança de comportamento, a maneira como a gente se comunica, né? Se você parar para pensar, a maneira como a gente se comunica mudou bastante. A gente vai falar daqui a pouco do Zoom. Eu trago aqui essa leitura, esse aqui é um relatório da McKinsey, saiu há pouquíssimo tempo, saiu agora em maio, sobre o novo consumidor, né? E aí eu trago só um pequeno recorte, porque eu recomendo que você vá lá buscar a informação na fonte, porque ele é muito bom, muito rico e fala desse novo consumidor, desse novo cliente, né? E ele traz aqui 10 características desse novo cliente, né? Do digital onipresente, do consumo repensado, do aumento da infidelidade entre as marcas, de um consumo cada vez mais seguro, saúde, uma preocupação com saúde e qualidade de vida, o novo papel da casa, né, na nossa vida, a casualização e a indulgência como comportamentos humanos, a redefinição do que é sustentabilidade, o propósito e a desvalorização das metrópoles, né? Então, essa leitura da McKinsey, muito apropriada, embasada em dados muito bacanas, dá uma primeira pequena visão de quem é esse novo cliente. E aí, falando sobre comunicação, comentei com vocês que esse foi um dos comportamentos que mudou, né? Quem não viu aí, essa aí é a capa da Bloomberg, né? Da Bloomberg Business Week, falando: pessoal, podem colocar no mudo, por favor? Deve ter sido a frase mais proferida aí ao longo da pandemia, fazendo uma referência ao Zoom, né? A ferramenta de videoconferência Zoom. Acho difícil que qualquer um de vocês esteja me assistindo e não conheça.
uma ferramenta que era só mais uma, né, no hall de ferramentas de videoconferência e que virou infraestrutura crítica. E segundo a Bloomberg, ninguém está mais surpreso do que a própria Zoom, né? Então o home office valorizou muito, investidores saíram correndo para comprar as ações da Zoom e, numa atrapalhada clássica de ser humano ganancioso, compraram ações de outra empresa que tem o mesmo nome. Então compraram ações da empresa errada e essa outra empresa, essa outra Zoom, disparou, né? A valorização dela disparou, a bolsa teve que suspender, né, a negociação dela, mas é só para vocês verem o quanto que um comportamento humano transformado pode ser gatilho de várias outras ações. Então a Zoom deixa de ser só um simples aplicativo para ser a grande rede social da pandemia, né? Aquele ali é o Eric Yuan, né, um chinês que, né, tem uma história muito bacana aí de trabalhar com engenharia de telecomunicações, trabalhou na Cisco, trabalhou em outras empresas antes de fundar a Zoom, e a Zoom que saltou de 10 milhões para 200 milhões da noite para o dia, né? As ações dispararam mais de 170%, né? Saíram de uma ferramenta meio obscura lá, meio esquisita, para virar essa rede social obrigatória. Então todo mundo usando, escolas, igrejas, amantes, famílias, happy hours acontecendo, game nights acontecendo, terapia, né? E nessas ironias da vida, gente brigando via Zoom, comemorando aniversário via Zoom, fazendo funeral via Zoom, acompanhando o parto via Zoom. É engraçado como ela virou essa nova rede social em tempo real. Eu conheço famílias, por exemplo, que deixam conectados na TV da sala, conectados 24 horas por dia, com a casa da outra família que mora em outro país, outra cidade, como se morasse na mesma casa. Então fica ali a TV ligada o dia inteiro, né, conectada numa ligação via Zoom, e quem passa na sala pode dar tchau pro seu parente, pro seu amigo que está a milhões de quilômetros de distância do outro lado do mundo. Então assim, e isso está virando, tem várias outras transformações. Virou verbo, né? Os meus amigos norte-americanos, eles não me chamam para uma ligação no Zoom, eles falam let's Zoom, tipo vamos zoomear, alguma coisa que seria assim, né? Agora a gente tem arquitetos de fundo de reunião, gente que vai desenhar um fundo adequado para as reuniões e para as apresentações que você quer fazer, né? Então aqueles fundos que a gente chama de backdrop, tem arquitetos desenhando aquilo ali customizado para as pessoas usarem, né? Então o Zoom deixou de ser simplesmente um software e virou a grande arma contra a inconveniência da distância, tá? Para quem não conhece, foi fundada lá em 2011, virou unicórnio em 2017, fica lá em San José, na Baía de São Francisco, e é uma dos unicórnios aí de telecom do Vale do Silício. Outra mudança muito representativa é que agora em maio, há menos de 10 dias atrás, a gente teve os últimos números do Ibope e o streaming, né, as plataformas de broadcast de conteúdo, como Netflix, por exemplo, passaram pela primeira vez o Ibope da TV paga. Isso é um fenômeno, né, que não tem volta, que é irreversível e já vai passar a TV aberta também, né? Outro fenômeno ligado a isso, as pessoas estão se encontrando em jogos online para poder socializar. Então as pessoas se conectam lá no Red Dead Redemption e ficam sentados em volta da fogueira, batendo papo, fazendo um happy hour, cada um na sua casa, mas conectados, cada um com o seu avatar, com o seu personagem, inclusive vários usando realidade virtual, e é a nova maneira de socializar sem se aglomerar fisicamente. Então tem muitas mudanças acontecendo aí. Tá? Esse conteúdo da Startse, eu gostei bastante dele, fala do futuro pós-crise e fala um pouquinho sobre como que os clientes vão valorizar ainda mais a experiência do consumo, já que vários ficaram privados do consumo físico, né, do consumo offline, como que uma boa jornada de consumo, uma experiência agradável, vai fazer muito sentido quando a gente afrouxar os lockdowns, né, quando as cidades e os países voltarem e retomarem o consumo offline. Né? Em conclusão, número 6, a humanidade aumentada. Maslow estava certo. Então aqui é só uma referência ao Maslow. Maslow é um psicólogo norte-americano que desenvolveu
a pirâmide das hierarquias das necessidades humanas, né? Então, conhecida como pirâmide de Maslow, ela começa lá desde a base de necessidades básicas como saúde, teto, se proteger do frio, do calor, de ameaças à minha segurança física, e vai subindo para necessidades mais ligadas ao intelecto, ao pertencimento, à percepção de valor, à aceitação, ao fazer parte de um grupo, a ter o seu trabalho reconhecido, ao amar e ser amado. Então, o que aconteceu nessa pandemia, a gente caiu várias escalas na pirâmide de Maslow. De repente, o mundo inteiro resetou e todos nós ficamos preocupados com o básico, que é vida, saúde, água, alimentação. Né? Alguns ficaram preocupados com papel higiênico também no início, se vocês lembrarem. Que bom que agora a gente pode dar risada dessa história. Né? Mas fato é que Maslow estava certo. Né? Era muito esquisito olhar a pirâmide de Maslow e se imaginar se preocupando com frio, calor e fome se você nunca passou isso. Agora o mundo deu um gostinho disso para todo mundo, né? Então, a morte, por exemplo, não foi esfregada na cara, né? Então, só para colocar um pouquinho o volume em perspectiva, o Brasil agora, na primeira semana de junho, tem um pouco mais de 30 mil mortes, né, contabilizadas nos números oficiais. Então, vamos assumir esse número como um número real, tá? Só para efeito de conta. Isso significa 30 mil... Vocês devem conhecer o Airbus 318, né? Um avião pequeno de ponte aérea ali, que eu faço ponte aérea Curitiba-São Paulo, por exemplo, né? Faço o Afonso Pena Congonhas num A318 da Latam. Se você acha uma desgraça cair um avião desse, matando aí 150 pessoas a bordo, pense que o número de mortes no Brasil que a gente tem até agora são 240 aviões desses se espatifando no chão. É um ano, basicamente, de avião caindo quase todo dia. Então, só para colocar as coisas em perspectiva, é assustador. Eu sei que 30 mil pode parecer pouco estatisticamente, se você pensar na população de 208 milhões no Brasil, mas é muita gente. E agora, quando esse número começou a subir, a morte começou a ser esfregada na nossa cara uma segunda vez, porque agora ela deixou de ser número e passou a ter rosto, nome, história, sobrenome, começou a chegar perto de muita gente, né? Então, enquanto ela estava longe das pessoas, ela não assustava tanto, era uma estatística no jornal. Inclusive, teve gente ficando brava com emissoras de TV, né? Como se a emissora estivesse inventando algum tipo de número. Então, não gostou daquela notícia, troca de emissora, você vai ter a mesma notícia em outro lugar. Então, é triste saber que esse alcance da morte, né, de fato nos jogou de volta à base da pirâmide. E a gente nunca precisou ser tão humano, a gente nunca precisou dar tanto valor à saúde, às relações. Né? Saúde mental, por exemplo, voltou a virar assunto. Né? Por quê? Porque não só as exigências dessa pandemia nos demandam novas saúdes mentais, né? Então, por exemplo, as videoconferências nos esgotam psicologicamente, porque o nível de atenção do cérebro é completamente diferente de participar de uma reunião presencial. Eu tenho sorte de já trabalhar em métodos remotos há muito tempo, mas a imensa maioria das pessoas do mundo teve que se adaptar de maneira abrupta e obrigatória em pouquíssimo espaço de tempo no meio dessa pandemia. Então, tem um esgotamento psicológico aí, advindo das próprias ferramentas que a gente está usando na pandemia. Mas independente disso, só o fato da gente estar vivendo esses tempos desafiadores fez com que casos de estresse e ansiedade mais que dobrarem no Brasil. Gente, isso aqui por si só já era uma pandemia. Estresse, ansiedade e depressão são males da mente que, segundo a OMS, já estão apontando 30% da população mundial. Então, você pega aí 7,5 bilhões de pessoas, mais de 2 bi de pessoas no mundo já sofriam de ansiedade e depressão. Imagina agora. Né? Então, esse estudo aqui da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, revelou casos de depressão com aumento de 90% durante a pandemia. Isso é seríssimo. Né? Então, o impacto dessas mudanças vai muito além só do uso da tecnologia, impacta a nossa humanidade. Então a gente teve aumento de consumo de álcool, aumento de violência doméstica, né? Mas eram problemas que já existiam antes.
Agora a gente precisou dar atenção, foi jogado, jogamos luz nisso aí. Algumas pessoas me perguntam se eu acho que também tem algum aspecto positivo do mundo ficar mais humano, do mundo ficar menos consumista, menos egoísta. Eu acho que ainda é cedo para dizer, tá? Nesse momento está todo mundo sensibilizado, sim, mas depois que parte da economia voltar e parte desse impacto desaparecer, eu acredito que muita gente vai retomar comportamentos egoístas e consumistas, como sempre houve. Mas eu acredito que parte da mudança vai ficar assim. Acho que vários de nós fomos lembrados da importância da nossa humanidade. É por isso que eu estou chamando de humanidade aumentada. A saudade de um abraço, a saudade de dizer o último eu te amo. Vocês têm noção quantas famílias não puderam dar tchau para pessoas que eles perderam? Não puderam enterrar, deram o último tchau quando a ambulância encostou na sua casa e já era, e não puderam ir no hospital, não puderam enterrar ninguém. Então, que tipo de impacto isso causa na nossa cabeça? Qual foi a última vez que você deu aquele último abraço, aquele eu te amo, aquele obrigado, aquele desculpa, né? Então eu acho que isso traz alguma mudança sim. Ainda na linha de ansiedade e depressão, as próprias redes sociais começaram a se adaptar. O Instagram, e esse aqui é um print do Instagram, se você vai na busca e coloca a hashtag depressão, por exemplo, ou a hashtag ansiedade, ele vai te dar um aviso assim, ó, podemos ajudar? Né? Publicações com essa palavra que você está procurando muitas vezes incentivam um comportamento que pode fazer mal a uma pessoa, levá-la à morte. Se você está passando por uma situação difícil, gostaríamos de ajudar. Aí você escolhe ver as publicações assim mesmo ou obter apoio. Eu vou clicar em obter apoio, tá? Aí você clica ali, aparece uma telinha de ajuda dizendo, podemos ajudar? Aí você escolhe falar com um amigo, falar com um voluntário da linha de apoio ou receber dicas e apoio. É uma maneira que o mundo está encontrando de responder a esse momento que as pessoas precisam de ajuda e não podem nem sair de casa para buscar essa ajuda, tá? Em conclusão, número 7. Da noite para o dia, nós ficamos muito iguais, mas vão ficar cada vez mais diferentes. O que eu quero dizer com ficamos muito iguais? Da noite para o dia, todo mundo, o porteiro, a tia do café, o executivo, a CEO, o poliglota, o ignorante, o analfabeto, todo mundo estava ajoelhado, lavando a sua privada, lavando a sua louça, trocando fralda do seu filho. Então, num primeiro momento, a crise nos igualou. Nos colocou todos lá na base da pirâmide de Maslow preocupados com o básico. Saúde, alimentação, segurança. Só que essa crise tem um aspecto muito triste de aprofundar desigualdades. E é aí que eu digo que a gente vai ficar cada vez mais diferente. Então eu acho de uma desonestidade sem tamanho dizer estamos todos no mesmo barco. Porque nós estamos. A gente está na mesma tempestade, mas cada um está num barco muito diferente. Essa crise está causando impactos diferentes dependendo em que camada de extrato social você está, né? E as condições de acesso ao básico que você já tinha. Como é que você vai pedir para um pai ou para uma mãe de família fique em casa se os boletos continuam chegando, a conta de luz continua chegando, tem que fazer o supermercado? Como é que você vai pedir para uma família manter a higiene do lava-mão se tem lugar que está sem água há 20 dias? Como é que você vai pedir distanciamento social num casebre de 1/4 que moram 13 pessoas? É ser muito ingênuo e ignorar a realidade do nosso país, né? E não só no nosso país, mas como vários outros que têm essas dificuldades de base, ou de infraestrutura, ou de saneamento básico. No próprio Brasil, a gente tem mais celulares do que vaso sanitário. Tem estimativas que dizem que metade da população não tem acesso regular a saneamento e água encanada decente, né? O Brasil, infelizmente, não é o que a gente conhece das grandes metrópoles. O Brasil real é a pessoa fazendo cocô na casinha de madeira atrás de casa e caindo no rio. Então, isso torna o nosso terreno muito desigual e quando um cisne negro como esse se abate, os impactos são diferentes. Então, a minha leitura em cima de muitos desses dados é que a desigualdade vai se aprofundar.
Quem é rico tende a ficar mais rico. Quem é pobre tende a ficar mais pobre. E, inclusive, com muito mais chance de se infectar e muito mais chance de não conseguir acesso à saúde decente, que já era um outro problema de base nosso. Se o nosso sistema de saúde não conseguir atender a vida normal, entre aspas, né? O número de pessoas doentes ou acidentadas no mundo normal, imagina agora. Quem que vai conseguir vaga em UTI no SUS? Então, quem pode ficar em casa é abençoado, está protegido, mas e quem não ganhou essa bênção? Então, assim, se você construiu ativos de conhecimento, de conexões, de autoridade, de influência, de posicionamento, de empresas, de habilidades antes da crise, você tende a sair melhor dela, né? Mas se você não tem acesso a esses ativos, por qualquer razão que seja, a tendência é que você saia muito pior dela, se é que você vai sair dela. Então, é muito triste dizer, mas a verdade é que a desigualdade deve se aprofundar e é mais um motivo pelo qual a gente tem que rediscutir alguns dos nossos combinados sociais. A gente volta nisso num episódio mais pra frente, tá? E, para fechar o episódio 1, a quarta em conclusão, que é a conclusão número 8, é o amanhã tem mais cara de hoje do que de ontem. Então, quando eu falo que não tem voltar ao normal e que tem o novo normal, é que as pessoas estão retomando a sua vida, estão dando sequência na sua vida do jeito que dá, com as limitações que existem. Essa aqui é uma foto de Nova York há 2 semanas atrás, tá? O Andrew Cuomo, governador de Nova York, que aliás foi um líder que se destacou. Se tem uma coisa que essa crise fez, foi jogar uma luz sobre os nossos líderes mundiais, né? Então muita gente se destacou positivamente e muita gente mostrou a verdadeira cara. O Andrew Cuomo, governador de Nova York, foi um que, segundo a sua própria população, se saiu muito bem e teve uma liderança que foi tida como essencial em como Nova York lidou com a crise. Nova York foi o estado mais afetado. Nova York sozinha já tem mais de 30 mil mortos, que é mais ou menos a mesma contagem que a gente tem no Brasil inteiro hoje, e agora estão iniciando um processo de reabertura e de retomada. E esse aqui é um parque em Nova York, as pessoas, vocês podem ver, estão isoladas ali com um certo nível de distanciamento e sendo patrulhadas, né, pelo poder público para que se garantam as regras de convívio social desse novo normal, né? Esse aqui é a foto de um restaurante na Europa que se adaptou para dar a privacidade segura que cada casal precisa ter para poder sair de casa e ter uma refeição na rua juntos, né? Essas aqui são academias na Ásia, né? Isso aqui também é de maio, saiu na revista Veja, né? O caminho do novo normal na musculação. Então vocês podem ver separadores, né, entre os aparelhos, né? Fora um esquema de limpeza fortíssimo. Aliás, essa semana no Brasil, várias academias retomaram a sua atividade e com telas entre aparelhos, com rotinas de limpeza, com números reduzidos de circulação, com sistemas de ventilação. Esse aqui foi postado pelo Fórum Econômico Mundial. Isso aqui é um salão de beleza na Índia, em Hyderabad, na Índia. Eu tenho amigos lá e estavam comentando comigo, né? Foram parte da rede que eu acionei para entender um pouco desse movimento do mundo. Comentaram que a Índia, né, passou muita dificuldade, porque é um país de densidade populacional muito grande, de grande miséria, muita desigualdade social, pouco acesso também a saneamento. Então a Índia, várias partes da Índia estão sofrendo e sofreram muito durante essa pandemia. E isso aí dá para ver um salão de beleza, né, fazendo manicure e pedicure, no novo normal. Vocês podem ver todos os paramentos, né, das prestadoras de serviço e inclusive cortinas separando cada cliente da outra, né? Então essa é um pouco da cara do novo normal. E essa aqui é uma foto no Brasil. Todo mundo que já embarcou no aeroporto Afonso Pena de Curitiba deve ter visto esse piloto aí. Esse aí é o tapete azul, tá? Ele basicamente é uma projeção de algumas câmeras no chão para um novo sistema de embarque. Ele foi feito por uma startup curitibana e está sob contrato de teste com a Azul durante 2 anos. A Azul está espalhando isso para, acho que até o fim do ano, chegar em 19 aeroportos no país. E a ideia é que
com essa tecnologia você consiga ter um protocolo, um algoritmo de embarque mais eficiente, onde as pessoas fiquem menos tempo na fila e a fila ande mais rápido no avião. Quando estourou a pandemia, isso aí já estava sendo usado antes, tá? Quando estourou a pandemia, esse sistema que, veja, é muito mais do que só uma projeção no chão, tá? Tem uma projeção, tem um algoritmo, tem inteligência artificial e tem câmeras, de maneira que uma vez que você entra no tapete, não é ele que se move e você o segue, é a sua movimentação que empurra o tapete para frente. Então, super bem bolado, tá? E aí, quando estourou a crise, eles mexeram no algoritmo para garantir o distanciamento entre as pessoas. Então, o seu assento é chamado numa tela e aí você levanta em menos de 120 segundos antes do embarque. Então, você fica literalmente só 2 minutos na fila. Então, esse é um pouco da cara desse novo normal, da retomada da nossa vida, né, depois desse grande impacto. Isso conclui o nosso episódio número 1, tentando responder essa pergunta: que cara tem um novo normal, sob o viés de pessoas e clientes. Passamos por comportamento, passamos por tendências, passamos por adoção de novos hábitos, e eu espero que esteja um pouquinho mais claro o impacto, o conjunto de impactos desse novo momento nas pessoas e nos clientes. Por hoje é só, eu aguardo vocês no episódio número 2, onde a gente vai falar de economias e mercados e os impactos nessa abordagem. Um abraço.